Graça e paz, irmãos. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 15, onde está escrito assim: Deus falando com Eva. E ali o diabo, que estava travestido de serpente, estava presente. E Deus diz assim: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu quero ler de novo esse versículo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós lembramos que o primeiro pecado não foi cometido no Éden. O primeiro pecado foi cometido no céu. Houve uma rebelião chefiada pelo arcanjo, não é? Pelo arcanjo Lúcifer. Só existem 2 arcanjos mencionados na Bíblia: Lúcifer e Miguel. E com isso houve a queda. Lúcifer, pelo orgulho, se transformou em diabo, Satanás. E os anjos que caíram com ele foram feitos demônios. Mas na hora que os anjos caíram, Deus não moveu um dedo, como nós costumamos dizer no Brasil, para redimir esses anjos. Eles se transformaram em demônios, eles são demônios, vão queimar no lago de enxofre pela eternidade, porque caíram. Mas, quando o homem cai lá no Éden, na hora, Deus se levanta, abre a boca, publica, anuncia: eu vou tomar sobre mim a responsabilidade de reverter esse quadro. Ele diz, eu porei inimizade, guerra, separação entre ti, está escrito aqui, entre ti, entre a tua descendência e o seu descendente. Deus está falando com o diabo e com a mulher. A briga, meus irmãos, é da mulher, do descendente da mulher com o diabo. Está vendo? Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o governo, o poder. Então, logicamente, o pecado tem as suas consequências, e a consequência é toda a maldição. Inclusive, Deus diz a Adão: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Meus irmãos, toda a criação ficou amaldiçoada pelo pecado, pela queda de Adão. Se você olhar bem, a mulher foi tentada, mas Adão não foi. Adão pecou de cara limpa. E como Deus tinha dado toda a criação, toda a terra para Adão, a Bíblia diz no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Então, tudo que tinha sido dado ao homem,
cai com o homem, cai em maldição. Por isso é errado quando pensamos que todos são filhos de Deus, porque são filhos da criação. Não, exatamente porque toda a criação ficou caída, Deus vem chamar filhos da redenção. Os filhos de Deus são os filhos que vêm pela redenção no próprio Filho Jesus. Bem, Adão e Eva são expulsos do jardim. A Bíblia diz que Deus botou a leste os querubins e uma espada de fogo que se movia em toda direção para guardar o acesso à árvore da vida. Mas eles não saíram de mãos vazias. A misericórdia, o coração, o amor de Deus, incompreensível, impossível de compreendermos, Ele não deixa aquele casal sair de mãos vazias. Eles levam a promessa de um descendente que virá para vingar a dor, vingar o pecado, vingar a morte. Passaram-se muitos anos. E esse momento que nós paramos para celebrar agora, é um momento que foi profetizado. Em toda a história do homem, você vê Jesus dizer, no capítulo 24 de Lucas, para aqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, que a Bíblia diz que ele foi pegar desde Moisés, desde o Pentateuco, passando por todos os profetas, os versículos que falavam dele. Portanto, a Bíblia toda vem anunciando esse descendente, vem anunciando e nos lembrando dessa promessa, até que, enfim, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 4, no versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nasceu. A promessa feita a Eva lá no Éden é cumprida há 2023 anos atrás. Tão recente é cumprida para nós. E por isso existe muita confusão sobre esta data. Eu não acredito, eu tenho certeza que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Está claro, todo mundo sabe. Quando que ele nasceu? Não sei. Eu acredito que foi no dia 25 de maio, porque é dia do meu aniversário. E você também pode acreditar que foi no dia do seu. Por quê? O mais importante de tudo é que ele nasceu. É que ele nasceu. Porque é o cumprimento da promessa de Deus. Natal é cumprimento de promessa. E quando nós falamos de promessas, nós lembramos que Deus tem na Bíblia. A Bíblia é um livro de promessas. Mas existem as promessas condicionais e as promessas absolutas. A promessa condicional é quando Deus diz, eu vou fazer se você fizer. Faça a sua parte. Por exemplo, se quiserdes e me obedecerdes, comerás o melhor dessa terra. Ele diz, se abrires bem a tua boca, eu te encherei. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, se fizer isso, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Tem sempre uma condicional. Mas existem as promessas absolutas de Deus. Eu gosto delas. Porque ele diz, eu vou fazer. Acabou. Se você fizer ou não fizer, ele não está nem aí. Ele vai fazer. Por exemplo, quando ele fez a aliança com Abraão,
prometeu tudo. Abraão não entrou com nada. Abraão estava dormindo, vocês lembram? Abraão dormindo, Deus prometeu tudinho ali, cumpriu tudo e cumpre, porque Deus é fiel a si mesmo. Quantas vezes eu estou aí pelas estradas, principalmente lá no Brasil, e eu vejo assim escrito nos caminhões, nos carros, Deus é fiel. Eu fico pensando, será que esse povo acha que Deus é fiel a mim? Deus não é fiel à bobagem que eu disser. Você vai ficar rico, você não sei o que, você não sei o que. Deus vai ser fiel à minha profetada? Não. Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel ao que Ele diz, porque Ele diz e Ele vai cumprir pela sua fidelidade. Então, por isso nós podemos crer nesse Deus de aliança, nesse Deus que tem uma aliança consigo, de que uma vez prometido Ele vai fazer. Quantas vezes nós achamos, eu me lembro no dia que eu fui agraciada com um carro, está vendo, irmã, Deus é fiel. Eu disse, não, Deus não é fiel, Deus é bom e misericordioso. Deus não é fiel porque a igreja me deu um carro, porque Deus não me prometeu o carro. Então, é apenas a misericórdia e a bondade dele, não é? Mas quando Deus envia o seu filho, é fidelidade, é cumprimento da promessa, ele está sendo fiel ao que prometeu. Criou-se que seria o dia 25, sabemos que não seria, porque os pastores estavam no campo, com seus rebanhos, e lá em Israel, nenhum pastor é louco de ficar no campo à noite, nem de dia com suas ovelhas, no frio que estava. Então não foi. Mas como eu disse, não importa. O que importa é que ele nasceu. Foi de madrugada, de tarde, de noite, meio-dia, eu não quero saber, ele nasceu. Isso é o cumprimento da promessa. Muitas coisas foram criadas em volta do Natal. Por exemplo, quem inventou a história do presépio? Francisco de Assis, não foi? Aí você olhou aqui. Lindo, não foi? Lindo. Crianças contando a história que a maioria dos nossos governos não sabe. As crianças, glória a Deus, que puderam nascer do seu ventre, para você trazer para uma igreja, para eles aprenderem de Deus, porque são crianças do reino. Maria estava lá, lógico, ela era a mãe. José estava lá, lógico, ele era o marido de Maria. A criança, então tudo bem. O anjo avisou os pastores vieram, trouxeram suas ovelhinhas, nós vimos tudo, mas os reis magos nunca foram ao estábulo. Os reis magos nunca chegaram na cena do nascimento, porque eles viram a estrela. E quando eles viram a estrela do rei de Israel no Oriente, eles foram se arrumar para viajar para Jerusalém e não tinha voo. American Airlines não existia, United e essa turma toda, Gol, TAM, não existia. Não tinha carro. Eles eram reis, eles eram homens importantíssimos. Eles tiveram que arrumar suas comitivas, muita tenda, muito povo para cozinhar, para carregar coisa, para atravessar o deserto. Quantos dias no lombo de camelo nós não sabemos. Mas está escrito na Bíblia que quando eles, enfim, chegaram em Jerusalém, eles procuravam, capítulo 2 de Mateus, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos sua estrela no Oriente e nós viemos para adorá-lo. Olha o objetivo desses homens, um só. Nós vimos a sua estrela no Oriente
e nós viemos para adorá-lo. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Como? Que é isso? O povo não sabia. Você sabia, meu irmão, que os momentos mais cruciais da história de Deus com o homem, nós não tomamos conhecimento? Por isso, nós estamos hoje alheios do que Deus está fazendo. Porque nós não acompanhamos os fatos com o fato da Bíblia. Talvez não estejamos olhando o quadro mundial pela ótica de Deus. E por isso nós perdemos os acontecimentos. É uma pena. Eles não sabiam. O rei estava nascendo, a promessa se cumprindo, anjos envolvidos, até a estrela. Mas o povo não sabia. Enfim, de tanto esses homens perguntaram, descobriram que havia uma profecia feita por Miqueias e que apontava o lugar do nascimento do ungido, que era Belém Efrata. Quando Herodes tomou conhecimento do fato, ele quis se envolver, porque ele tinha medo de perder o trono dele. Ele queria matar o garoto. Então, esses reis foram recebidos por ele, afinal de contas era uma realeza. E ele disse: quando vocês descobrirem tudo direitinho, me avisa, que eu também quero ir adorar. Quer dizer, cortar o pescoço dele. Bem, a Bíblia diz que a estrela era o GPS deles. A estrela foi dirigindo. Quando chegou em cima da casa onde morava a família, a estrela parou. Olhe bem, não foi no estábulo, não. Foi na casa. A Bíblia fala casa. Olhe o que está acontecendo no capítulo 2 de Mateus. Versículo 10, versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia. Até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Por isso que eu digo que ela era o GPS da época. Agora olha aqui, o versículo 11. Entrando na casa, não foi na estrebaria, é na casa. Viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Eles não adoraram a mãe, eles adoraram o menino. Quando você vê esse movimento desses três reis, chegando ali, se prostrando diante de uma criança, ali está se cumprindo a profecia. Quando Davi diz: os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Olha os reis da terra se prostrando. Por quê? Como que esses reis sabiam disto? Quando você olha Balaão, filho de Beor, lá no capítulo 24 de Números, no versículo 17, ele diz assim: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro de Israel. É a profecia que anuncia a estrela e o cetro. Esses homens gastaram anos e anos da vida deles, dormindo de dia, acordados de noite, estudando os astros, procurando essa estrela. Por quê? Para você não configura nada, nem para mim, mas eles eram reis, meus irmãos. Eles agora sabiam que um rei na terra teria uma estrela nos céus. O rei na terra pode ser o mais rico de todos, mas ele ter uma estrela no céu
é ser acima de todos os reis, é ser o rei de todos os reis. E eles queriam chegar diante desse rei. Isso levou esses homens a gastarem muito tempo, muita pesquisa e muito dinheiro. E quando eles viram a estrela, eles disseram: nós queremos, nós vamos adorá-lo, porque um rei que tem uma estrela no céu é digno da nossa adoração. E eles nem tinham o Espírito Santo, hein? Eles nem sabiam da história toda. Eles enfrentaram o deserto. Eles gastaram anos da vida dele. Eles foram. Eles não chegaram no presépio. Como os presépios dizem, eles não chegaram na estrebaria. Mas eles chegaram lá. Eles chegaram na casa onde estava o menino. Portanto, não é pecado botá-los na cena do presépio, mas é confuso porque não está escrito na Bíblia. Agora, olhe bem esses homens. Eu quero chamar a atenção disso. Porque hoje um dia virou um vício horrível as pessoas dizerem para mim assim: ah, irmã, fui lá, não encontrei você. Ah, irmã, não estou mais indo à igreja. Por quê? O que foi? Irmã, não tem lugar para estacionar. Assaltos, violência, para sair de noite, para sair de dia. Você sabe que a nossa mente carnal é rápida em produzir desculpas maravilhosas para nós fazermos o que a nossa mente carnal aconselha. No tempo do samba, você nem queria saber, né? No tempo da farra, você ia. Ah, mas eram outros tempos. Nada. Não vão para a igreja. Uma me disse: irmã, mas não tem problema, eu assisto o culto aqui de casa, no meu telão. Eu mando o meu dízimo por Pix. Eu disse: pois é, minha filha, você falou bem quando me disse que manda. Porque você assiste o culto. No mesmo telão que você assiste o culto, você assiste uma partida de futebol, você assiste um filme. Mas quando você assiste um filme, por acaso você é a Angelina Jolie? Você está participando do filme? Não, você assiste. Você assiste uma partida de futebol, você por acaso é o Cristiano Ronaldo? Não. Mas você assiste. A mesma coisa. Você assiste o culto. Você assiste. Você não participa. Culto é participação, não é assistência. Culto é aquilo que se entrega, que se faz, que se vai. Quando eu vejo esses reis magos que não tinham Espírito Santo, que não tinham gratidão por Deus, tinham admiração por um rei que tinha uma estrela no céu, eles gastaram a vida, eles enfrentaram o deserto, eles pagaram caro para ir adorar. O que é culto? Você que mora nos Estados Unidos, como é que se diz culto em inglês? Worship service, serviço de adoração. No alemão é serviço, no francês é serviço. Porque serviço é atuação de servo. Trabalho é atuação de operário. Quando Deus mandou Moisés para Faraó, o que foi que Deus disse? Fala para ele deixar o meu povo para sair, para me servir. O que significa para me adorar. O Faraó disse não, Deus disse então é assim, agora é diferente. Porque proíba de tudo, mas não proíba de adorar. Porque aí Deus se levanta. Toda essa parafernália que está de Gog, da terra de Magog, capítulo 38, 39 de Ezequiel, que nós estamos vendo se desenvolver aí diante do nosso rosto, é porque a Rússia proibiu a adoração por um século. Vai pagar caro. Está encaminhando rápido. Você viu que agora, atenção,
Foi totalmente para o Oriente Médio. A Rússia fez o que aconteceu nesse tempo. Acabou, a Rússia ganhou. Desde o início, se vocês olharem na internet, tem muito tempo que vem dizendo, gente, essa guerra é da Rússia. A Rússia vai anexar a Ucrânia. Não vai. Eu disse, vai. Por uma razão. Porque está escrito. Está escrito. Quando está escrito. Está escrito. Anexou. Nós já falamos isso aqui. A Geórgia, depois a Crimeia, veio agora a Ucrânia. Porque está escrito que Gog, que é um primeiro-ministro da Rússia, não sei qual vai ser ele, não sei se vai ser o Putin, vai anexar todos os povos de língua russa. Ros não é um país. Quando Deus diz, volta o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal, Ros não é um país, é a agremiação de todos os povos de língua russa. Gog só vai poder fazer a grande coalizão para invadir Jerusalém quando ele tiver anexado todos os povos de língua russa. Está aí, está terminando. Diante dos nossos olhos. Mas como não lemos a Bíblia, Deus está operando e adiantando os acontecimentos para nos tirar daqui, meus irmãos. Esses reis, para adorar, pagaram um preço tão grande. Eles vieram com um objetivo. Eu vou para adorar. Quando chegaram lá, a Bíblia diz que eles entraram na casa, tinha Maria e o menino. Aí eles têm 3 movimentos, depois de andar uma quilometragem de dias e semanas pelo deserto. Eles se prostram. Você sabe o que é isso? Primeira coisa, eles se prostram. Sabe aquele momento em que Moisés chega no monte? Moisés chega no monte e Deus diz para ele, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. Porque você, quando põe o pé no chão, você se faz um com o pó. Você diz, eu e o pó somos uma coisa só. Se prostrar é se prostrar com o rosto em terra. É dizer, eu sou pó. Pode pisar em cima de mim como você pisa no pó. Porque eu diante de você eu sou pó. Eles eram reis. Mas diante daquele rei eles eram pó. Então houve um momento de reconhecimento da superioridade do rei diante do qual eles estavam. Houve um momento de humildade. Eles se humilharam. Em seguida, eles adoraram. Primeiro, prostração, depois, adoração. Como é que você adora? Você adora reconhecendo e expressando quem Deus é na sua concepção. Tu és grande, tu és incomparável, tu és fiel, tu és santo, tu diz quem Deus é. Não é momento de agradecer pelo que Ele já fez, é adorar, dizer quem Ele é. Em seguida, eles entregam os seus presentes. O quarto movimento deles é back home. Vão para casa. Eles vieram todo o caminho, chegaram lá. Prostraram, se adoraram, ofertaram e voltaram para casa. O objetivo deles era só esse. Era só adorar. Era só adorar. Eu tenho essa visão no meu ministério. Eu viajo, mas jamais alguém me viu botar uma foto minha dizendo onde eu estou. Não. O objetivo da minha viagem é missionária. As igrejas são vocês. Pagam minha passagem, minha comida e tudo mais. Agora eu vou fazer viagem. Não é viagem turística. O meu objetivo é vir e pregar. Daqui eu vou embora para pregar. O meu movimento nunca foi de sair para conhecer nada. São mais de 30 anos. Porque eu tenho um objetivo. Esse era o objetivo. Esses homens, eles me ensinam muito sobre adoração.
Eu tenho que sair de casa com um objetivo para onde eu vou, o que eu vou fazer. E o Natal, que nós chamamos, ou a natividade, ou como quiser, é o momento em que nós celebramos a fidelidade de Deus com a sua palavra. Porque Ele cumpriu aquilo que Ele prometeu a Eva. E se Ele mandou o descendente, Ele veio para pisar, para esmagar a cabeça, o domínio, o governo, o poder de Satanás. Ora, mas Deus não diz de Satanás, Ele diz da serpente. O que era a serpente? Era o invólucro de Satanás. Eva, quando viu uma serpente falante. Mas Deus sabia que quem estava lá era o diabo. Então, a Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O que mais Jesus Cristo chama a atenção da sua igreja é exatamente o engano. Até hoje, Satanás está travestido de muitas coisas, de beleza, de encanto, de arte, de resplendor. Ele está travestido de muitas coisas para nos enganar. Deus diz para a serpente, Ele está falando para o diabo e para a mulher. Ele traz o filho dele para destruir. Quando uma das últimas palavras de Jesus é exatamente sobre o engano. Lembra? Quando Jesus, ali no capítulo 23, 24 de Mateus, ele estava dentro do templo, os discípulos estavam lá fora. Sabe o que é? Os discípulos são considerados todos, eu não sei, lá na Bahia a gente chama tabaréu, lá para o sul chama caipira, né? Capial, sei lá. Eles eram da Galileia, eles estavam vendo as construções do templo maravilhados. Olha aquilo, gente, que maravilha. Aí Jesus vem saindo de dentro do templo, eles chamaram Jesus para mostrar. Olha, mestre, que maravilha. Jesus parou assim, disse, em verdade eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Desceu, atravessou o vale do Quidrom, subiu para a direita, para o Monte das Oliveiras, se assentou. Jesus tinha jogado um balde de água fria sobre a cabeça, sobre a festa dos discípulos. Quer dizer que isso aqui tudo vai se acabar, mas tão lindo. Ficaram assustados. Aí Jesus sentou-se, a Bíblia diz que lá em Mateus 24, se assentou no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram, cercaram Jesus, fizeram 3 perguntas. 3. Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá da consumação do século? Perguntas difíceis, porque até hoje nós queremos saber. Fizeram 3 perguntas e ficaram esperando a resposta. Jesus olhou assim para a cara deles, olhou, deve ter passado a mão na barba, isso não está escrito. Deve ter passado a mão na barba, coçou assim, olhou. Vede que ninguém vos engane. Quer dizer, vocês estão preocupados em saber muita coisa que vai acontecer? Abra o olho contra o engano, que é a arte máxima de Satanás. Deu certo com o primeiro casal, ele quer que dê certo hoje. O diabo vem enganando. Ele é um grande artista, ele engana, e nós seguimos pelos enganos. Quantos males eu tenho visto acontecer, mesmo com filhos de Deus, porque seguem engano, porque eles não vêm conferir com a verdade da palavra de Deus.
Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos da palavra de Deus. Porque a palavra é a verdade. E Jesus disse, porque virão muitos no meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Então hoje nós vemos uma igreja confusa. Uma igreja confusa. Há quem esteja orando para os tempos melhorarem. Como que vai melhorar se a Bíblia diz que os tempos vão ficando mais difíceis? O objetivo de Apocalipse é esse. Deus chama João lá em cima e diz, João, agora você fica quieto. Porque eu vou passar um filme para você do que vai acontecer. Para você mandar para a noiva. Mandar para a igreja. Para a igreja saber, não achar que eu esqueci de vocês. Olha, João, vai acontecer assim. Tudo está acontecendo. Mas foi anunciado. Ainda não chegou no final. Não precisa se preocupar. Ele chama João e manda. Por isso, Apocalipse é uma carta para você e para mim, meus irmãos. Apocalipse é uma carta para a noiva. É revelação de Jesus Cristo. Que o Pai dá a João para João mandar para nós. Você sabe o que é revelar? É tirar o véu. É descortinar. É revelação de Jesus Cristo. Como Jesus revelou o Pai o tempo todo que estava na terra. Ele chega a dizer em João 14, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Eu sou o Pai visível, eu sou o Pai possível. Eu sou o Pai palpável, eu sou o Pai. Quando Jesus Cristo sobe, o Pai vem revelar o Filho para a noiva, para nós sabermos como Ele é. Por isso tem toda a descrição dele. É para nós. Eu fico impressionada quando as pessoas lá fora ficam falando de Apocalipse sem saber o que é. Uma vez, tinha um senhor reclamando, criticando, na porta do banco. Criticando. Essa história de submissão feminina. Onde já se viu essa altura, mulher submissa. Pá. Vem de lá uma senhora que me reconheceu, eu pensei, pá, eu estava quietinha, eu gosto de ficar quietinha ouvindo. Oh, irmã, que bênção! Eu disse, pronto, sujou. Por quê? Ele parou. Ela falou que não é tanta coisa, e quando ela foi embora, ele disse, quer dizer que a senhora é evangélica? Foi aí que eu disse, eu não sou Eva nem Angélica, mas sou filha de Deus. Quer dizer que a senhora também é dessa turma que acredita que a mulher tem que ser submissa? Eu olhei para ele, eu fiquei braba. E eu que já não sou bonita, quando eu fico braba, o negócio piora. Eu olhei bem para ele e disse, moço, aonde é que está escrito isso? Na Bíblia da senhora. Eu disse, falou bem, falou que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é para uma família. A família de Deus. Quem está de fora não pode se meter. A submissão que o nosso Pai ordena para nós é para as suas filhas. Quem está fora não vai compreender, nem tente compreender isso, moço. Porque o senhor vai ficar doido, não vai entender. Isso é para nós, os filhos de Deus. É de uma família diferente. Eu não posso me meter no que se passa na sua casa, na sua família. O senhor está querendo se meter na casa de Deus? Submissão é bênção, sim. Mas é para os filhos de Deus. Não é para os de lá de fora. Depois fiquei com pena, eu fui grossa. Mas foi o jeito mais sucinto de eu dizer que o que está escrito é para nós. A Apocalipse é para nós. É para nós. Deus vem abrir o véu, tirar o véu do Filho. Deus praticamente está dizendo, apesar de Apocalipse ser o livro da revelação, a revelação começa a partir do versículo 12 do primeiro capítulo. E Deus está dizendo, olha, Ele
não é aquele que estava nu na cruz. Ele tem vestes talares, é como o seu sumo sacerdote. Ele é sumo sacerdote. Ele tem uma cinta de ouro na altura do peito, porque ele é monarca. Os pés e as pernas são como brilhantes, como bronze polido, porque ele pisa e ele purifica todo lugar onde ele pisa. Os seus olhos são como chamas de fogo, porque não tem impedimento para ele. Ele vê tudo. Cabelo e cabeça brancos como a alvalã, como a neve, falam de eternidade. Porque ele é eterno, ele está antes da eternidade. Ele vai descrevendo o seu noivo para você. Para você. E o que é mais lindo, ele aparece se movendo no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele está em movimento na igreja. Ele não está parado, não está superado. Ele é. Ele diz, eu sou, eu sou. Esse livro, João para e Deus vai passar um filme para ele do que vai acontecer, meus irmãos. 7 selos. Abre o 7º selo no 8º capítulo, vem 7 trombetas. Na 7ª trombeta vem as 7 taças e acabou. Olhe a Bíblia. Olhe, você vai ver que os selos estão quase abertos. As trombetas estão tocando já há muito tempo. As taças estão sendo derramadas. Vou lhe dar um exemplo, porque eu não tenho muito tempo. Só um exemplo. Quando você chegar em casa hoje, com tudo que você tem para celebração, dá uma olhadinha no YouTube. Desculpa, eu estou falando uma bobagem, porque eu não entendo, não sei nem direito o que é YouTube. Mas eu acho que é YouTube, ou é no Google que você vai encontrar. Sabe o quê? Uma menção sobre o Eufrates. Procure a menção sobre o rio Eufrates. Por que eu estou dizendo isso? Para ver se você toma um choque. Para ver se você se assusta. Lá, no capítulo 16 de Apocalipse, o 6º flagelo, hein? Só falta o 7º. O 6º flagelo está escrito no versículo 12. Diz assim, derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Vai lá. Está profetizado por Isaías no capítulo 11, versículo 15. Ou é 15, versículo 11, não sei. Que o Eufrates vai secar. Por que grande rio Eufrates? Todas as vezes, quase todas, que fala sobre o rio Eufrates, fala sobre o grande rio. Por quê? O Eufrates não é grande. Pelo tamanho, nada, o Nilo é maior. Mas a importância dele é profética, porque o rio mais importante da Bíblia é o Eufrates. A gente pensa que o Jordão não, o Jordão é importante por causa de Jesus, João Batista e tudo mais. Mas o rio da profecia é o Eufrates. Por quê? Você vê aqui. Aqui vem o Tigre, ele vem de Bagdá. Aqui vem o Eufrates, que corre de Damasco. Os dois se encontram aqui, vou botar aqui. Aqui nesse canto, eu morei aqui. Aqui está cientificamente comprovado onde foi o paraíso terrestre que morou Adão e Eva. Eu morei aqui 3 anos e meio. Esse rio, Eufrates, já estava lá. Quando Deus veio na terra, dali, pegou e fez o homem. Soprou vida no homem, o Eufrates viu. Quando Deus criou a mulher, o Eufrates estava lá. Quando Adão e Eva pecaram, o Eufrates estava lá. Quando os dois foram expulsos, o Eufrates estava lá. Quando Caim matou Abel, primeiro sangue derramado na terra, e escondeu o cadáver, o Eufrates estava lá. O Eufrates
é o rio que tem o conhecimento de toda a história da humanidade desde o primeiro. Ele tem cacife para conduzir a história do homem para o final. Então, ele vai secar as águas, e nesse caminho que foi seco, os exércitos andarão, como se o Eufrates fosse levando para o desfecho final, que é a batalha de Armagedon, no Vale do Megido. Entendeu? Vai lá no Google, Eufrates está secando. Tem lugares que ele está totalmente seco. Em 2013, fevereiro, se você quiser dar uma olhada, tem um site chamado maosisrael.com, que a NASA tem um satélite chamado GRACE. Este satélite da NASA é só para olhar onde tem água potável. Porque Estados Unidos sabe que vai faltar água na Terra, pelo menos eles pensam. E na hora que faltar água, eles sabem aonde ir tirar. Lógico que vai ser na Amazônia. Mas este satélite é só para isso. 2013, em fevereiro, a NASA anunciou que o satélite GRACE detectou que o rio Eufrates tinha secado 46%, estava quase na metade de seco. 2013. Agora, quantos milhares de rios tem no mundo? Mas a NASA só atentou para o Eufrates. Está escrito. O rio Eufrates vai secar. Esse é um dos sinais. Olhe em que ponto nós estamos. Nós estamos no finalzinho. É celebrar o nascimento de Jesus. Significa celebrar o cumprimento de uma promessa. E quando nós pensamos em promessa, nós lembramos de Jesus. Eu voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Qual é o caminho, disse Tomé? Ele disse, sou eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Mas ele diz, caminho largo conduz à perdição, caminho estreito à salvação. Cuidado com os enganos do mundo, meus irmãos. Cuidado de como você está sendo enganado, olhando para coisas espaçosas, grandes, atraentes, sonhando com tudo o que os ricos perdidos sonham. Porque se o seu tesouro está onde o tesouro dos milionários, inimigos de Deus está errado. Porque Jesus diz, onde está o teu tesouro, é lá que está o teu coração. Celebramos o nascimento de Jesus. Celebramos a fidelidade da promessa de Deus. Celebramos a descida do Espírito Santo, que é a promessa do Pai. Lucas 24, 49, Jesus diz, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. De todas as promessas, Jesus chama o Espírito Santo de a promessa. Porque no dia em que o Espírito Santo vem, é Deus fazendo a grande proeza de habitar aqui dentro. Eu agora consigo falar disso sem chorar, mas eu já tive que engasgar muito antes de pregar isso. Tem um momento em que Paulo de Tarso, ele diz que esse é o grande mistério. Esse é o grande mistério. Que Deus escondeu dos anjos, que Deus escondeu dos principados, ninguém sabia. É o grande mistério. Que Deus ia fazer isso. Ele ia pegar pecadores gentios, pecadores judeus, trazer aqui, e dos dois formar
um povo para ele. Como que ele vai fazer isso? Ele vai morar dentro desse povo. Vai morar dentro desse povo. Você pode imaginar o que é isso? Ele vem morar dentro de você. Não tem outro lugar melhor para ele morar, não, mas ele quer morar dentro de você. Você sente, desde o início, um amor tão engajado de Deus pelo homem. Primeiro, ele vê aquele boneco, ele se esvazia, ele traz o seu calor para dentro do homem. Deus vai dizer aí, ó, minha semelhança. A Bíblia diz que ele vinha todos os dias pela viração do dia e ele ficava com Adão e Eva. Você já pensou num momento melhor do que esse? Eu sei de um. Os dois ficavam, eles se abasteciam em Deus, e quando Deus ia embora, a vida daquele casal era uma contínua expectativa pela próxima visita. Até o dia em que Eva recebeu uma visita do inferno, e a gente sabe o que aconteceu. E Deus deixou. E Deus deixou. E Deus deixou. E quando Deus tira o povo de Israel, que chega lá em Êxodo 25, ele diz assim: Moisés, diz ao povo, fala ao povo de Israel que me traga oferta. Vê se ele precisa, mas que me traga oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, peles de animais marinhos, pelo de cabra. Ele foi dando um material, uma lista, e lá no final ele diz: e me construirão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Gente, isso é um grito de saudade. Eu quero estar junto. Eu quero estar aí. Eu quero que eles olhem para um lugar para lembrar que eu estou. A vontade, a vontade, a vontade. E Deus foi. Tudo bem. Até o dia que ele botou a palavra dele no ventre de uma mulher. Você sabe o que é o ventre de uma mulher? Você sabe o que é que tem lá dentro? Eu não vou dizer aqui que fica feio. Mas não é coisa cheirosa, não. 9 meses lá. Para poder nascer homem. Nascer a sua semelhança. Para poder fazer tudo que fez. Porque ele tem um projeto. O projeto dele não é habitar no meio do povo, não. É ficar dentro de você. E isso só é possível quando ele cumpre a grande promessa que Jesus diz: eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. A promessa veio. Pentecostes aconteceu. É interessante, lá em João 14, quando Jesus dá aqueles 2 momentos gloriosos, quando ele diz que o Espírito Santo, hoje, ele habita convosco, mas ele estará em vós. No capítulo, eu vou dizer para vocês, minha cabeça, capítulo 14, versículo 17, não é? De vez em quando eu tenho que pensar bem. Ele dá esses 2 momentos, Jesus falando. Ele diz: hoje o Espírito habita convosco, porque ele está em mim, eu estou convosco, mas ele estará dentro de você. É isso que nós temos hoje. Então hoje Deus, quando fez aquela promessa para Eva, que ele ia mandar o descendente, ele estava falando do descendente para que ele mesmo pudesse vir. E agora o plano é nos levar, é nos arrebatar da terra, para estarmos com ele por toda a eternidade, numa só família, num só espírito, numa só adoração, num só louvor, tomando as regiões celestiais com o nosso Pai. Isso nós celebramos, meus irmãos. Não vamos deixar de buscar esta palavra,
Vamos intensificar para este ano uma vida nova com Jesus. Muitas vezes somos enganados. Eu preciso trabalhar muito, eu preciso trabalhar mais. Quantas vezes você está fazendo o plano de aumentar o seu ganho para o ano que vem? Isso não é pecado. Você tem família, você tem suas necessidades, você tem seus desejos. Não é pecado ter dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas você pode ter dinheiro. O problema é o seguinte: quanto tempo você separou para o seu crescimento espiritual? Para você se deleitar nesta conversa com o seu Pai do céu, que está aqui querendo essa conversa com você, esperando o momento que você o procure e diga: Pai. Ele diz: eis-me aqui. Eis-me aqui. Estou há tanto tempo te esperando. Há tanto tempo esperando que você se volte para mim, que você lembre de tudo que eu fiz para ter o direito de estar dentro de você. Esqueceu de mim? Então, meus irmãos, vamos botar primeiro lugar dos nossos planos um crescimento, aprofundamento na nossa vida espiritual. O Natal é o cumprimento da promessa feita lá no Éden. Mas a promessa de Jesus: eu envio sobre vós a promessa do Pai, já se cumpriu no dia que você se rendeu a Jesus. Mas não esqueça que Ele fez a grande promessa: eu irei e eu vos prepararei lugar. E quando o lugar estiver pronto, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Não vos deixarei órfãos. Vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Porque nesse momento Ele está onde nós estamos. Eu estou aqui, Ele está aqui porque Ele está dentro de mim. Daqui a pouco eu estou no carro, Ele está no carro porque Ele está dentro de mim. Mas Ele quer que eu esteja onde Ele está, com o Espírito que vai nos levar a qualquer momento. Portanto, o que eu desejo para vocês é muita alegria pela fidelidade de Deus, que cumpriu a sua promessa feita a Eva. Muita alegria pelo amor e misericórdia de Deus, que tomam a frente da nossa batalha e nos deu libertação. E que você seja uma pessoa próspera na sua família, e na hora de você se levantar como sacerdote da sua casa, fizer a oração pela sua família, não se esqueça também dos missionários que estão no campo, sem a família lá, precisando das nossas orações. Amém? Meu irmão, quero lhe pedir, quando você se levantar na mesa da sua ceia, você levantar as mãos acima da sua cabeça. Abençoe sua família. Abençoe sua família, porque você tem o direito e o dever de abençoá-los. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.